As 2 últimas semanas foram 2 últimas semanas bem complicadas geopoliticamente e eu confesso que eu não trouxe muito conteúdo para essa rede social porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Falar dos fatos, todo mundo vai falar, né? Os fatos eles estão ocorrendo diariamente e eles estão escalando internacionalmente por um caminho muito perigoso. Mas eu estava começando a achar tudo muito estranho. E aí, eu comecei a lembrar por que eu fui fazer relações internacionais. Eu me formei em filosofia na faculdade, eu trabalhava com filosofia política, com política, mas eu sempre gostei muito de analisar cenários internacionais porque eu entendi o quanto esses cenários influenciavam a gente aqui dentro. E no momento como que a gente vive, né, que é o que a gente chama de nova governança, eu senti necessidade de ter base teórica para entender o assunto. E lá fui eu fazer relações internacionais para entender o que era o novo sul global, para entender essa questão das organizações internacionais, para entender como funcionava teoricamente as relações internacionais. E aí, nesse meio tempo, acabei me apaixonando por direitos humanos internacionais e fui estudar direito internacional privado e público e depois para o direito internacional humanitário. E aí, cada vez que eu olhava uma situação nova que vinha acontecendo, eu ia abrindo mais e mais o olho, porque eu virei tipo uma traça, não de livro, porque a gente não pesquisa e não estuda mais essas coisas nos livros físicos, né? Mas uma traçazinha de leituras sobre decretos, tratados, convenções. E aí, eu comecei a perceber uma coisa que me assustou. A gente está vivendo um período de nova governança, ou seja, a gente está mudando eixos de poder no mundo. E eu venho falando isso direto. Se você olhar meus vídeos, eu sempre toco nesse assunto. A gente tem um sul global muito forte, que está vindo disputando espaços de poder, de hegemonia, com o norte global, com outras potências que já estavam ali fixadas. Uma das principais potências que perdem espaço nesse processo de nova governança é os Estados Unidos, que ainda é a maior potência econômica do mundo, mas convenhamos, ela já vem perdendo bastante espaço de poder e de decisão. Nesse momento, os Estados Unidos está isolado diplomaticamente, por exemplo, por causa da guerra em Gaza. E esse isolamento está refletindo internamente nos Estados Unidos. E aí eu comecei a perceber que boa parte do colapso internacional que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo propriamente dito, é uma consequência muito bem pensada para impedir essa alteração da nova governança. E aí eu vou por partes para ver se dá para entender o meu raciocínio, que talvez esteja ainda um pouco desconexo, porque ainda é uma coisa que eu estou pensando muito, mas tem lógica. Nas últimas 2 semanas, geopoliticamente, aconteceram coisas muito preocupantes. A gente teve, o ataque a uma equipe humanitária. Não se ataca equipes humanitárias são protegidas pela Convenção de Genebra de 1949. A gente teve um número cada vez maior de mortes de civis em Gaza. E a gente também teve 2 situações muito complicadas. Uma no início da semana que passou e outra foi ontem. A gente teve, primeiro, um bombardeamento de uma embaixada, a embaixada do Irã na Síria. E ontem, o Equador simplesmente permitiu que forças de polícia invadissem a embaixada do México em Quito para retirar uma pessoa lá de dentro. E o que tudo isso tem em comum? O que todas essas situações? Você vai falar, não, Bia, o mundo está confuso mesmo, então é normal que a gente tenha várias situações complexas, mas todas elas desencadeiam numa única coisa. Todas elas são descumprimentos de alguma regra internacional. Quando eu falo regra internacional, não é uma regra que você tem o direito de não seguir. Não, é alguma regra que está vinculada ao direito internacional. Ou é o descumprimento da Convenção de Viena, ou é o descumprimento da Convenção de Genebra. Mas todas elas estão descumprindo alguma coisa. É como se fossem testando os limites do mundo. Eu dou um passo, ninguém responde. Eu dou um segundo passo, ninguém responde. Eu dou um terceiro passo, e aí eu percebo que ninguém responde de novo. E aí eu rompo com as regras internacionais que organizam o mundo. De acordo com os vários códigos que a gente tem algumas convenções que são muito importantes e a gente tem alguns tratados que são muito importantes, que são consequências de períodos de colapso. A Convenção de Genebra, na verdade, as Convenções de Genebra, elas se fortalecem ali em 1949, mas a gente tem Convenção de Genebra desde o século XIX. Na verdade, a grande mudança dessas convenções é colocar civis e equipes de ajuda humanitária como um foco de proteção muito forte.
É muito louco a gente pensar que até a Primeira Guerra Mundial, na verdade até a década de 20, ninguém colocava os civis como um foco de preocupação. E eles só viram realmente um foco de preocupação lá na Convenção de Genebra de 1949. Mas eles estão protegidos, assim como equipes de ajuda humanitária. Então, por mais terrível que seja uma guerra, a ordem é proteja os civis e também proteja as equipes que estão ali ajudando as pessoas e que não têm relação direta com o conflito. E bem ou mal, acaba-se sempre respeitando. Os civis nem tanto, porque eles estão no meio da guerra. Mas nunca é tão direcionado o ataque aos civis. Mas no caso das equipes humanitárias, sim, elas são protegidas. E era raro a gente ter equipes humanitárias sofrendo tanto. Mas, nos últimos 6 meses de guerra em Gaza, já foram mais ou menos 200 pessoas ligadas a equipes humanitárias que foram assassinadas em Gaza. E a gente teve, na semana passada, uma equipe inteira de um grupo humanitário que foi assassinado de forma intencional pelas Forças Armadas israelenses, que atiraram de forma intencional nesses carros. Ou seja, normalizaram o assassinato de equipes de ajuda humanitária. Normalizaram o que é proibido pela lei internacional, pela Convenção de Genebra. Do mesmo jeito que a gente teve outra situação extremamente preocupante e que não houve punição alguma. Israel foi lá, bombardeou uma embaixada. Cometeu 2 atos errados. Ele atingiu a soberania da Síria, mais uma vez, bombardeando um país que não está em guerra com ele, e de uma certa forma atingiu a soberania do Irã, porque atingiu uma embaixada. Ah, mas Bia, mas embaixadas não são territórios. Sim, gente. Na prática, acaba tendo essa visão para quem é atingido. Só teve uma situação que aconteceu, um ataque à embaixada, que foi em 1999, contra a embaixada da China, em Belgrado. Se foi em Belgrado? Eu acho que foi em Belgrado. Foi em Belgrado. Esse bombardeamento foi um bombardeamento feito pela OTAN, mas na verdade foi os Estados Unidos. E aí até hoje os Estados Unidos jura de pés juntos que cometeu um erro e aí pagou a indenização, pediu desculpas imediatamente. A China nunca acreditou nessa história de que foi um erro. Mas os Estados Unidos, mesmo que tenha sido intencional, nunca falou, fui lá sim, bombardeei. Falou, não, foi um erro, a gente cometeu um erro, pediu desculpas, pagou a indenização e ok. Fora isso, a gente não tem relatos de bombardeamentos de embaixada em nenhum momento, em nenhuma outra guerra. Mas foi lá Israel e tensionou uma lei internacional. E o que aconteceu com Israel? Nada. Mais uma vez, Israel não sofreu nenhuma sanção. E aí o que você começa a dar como exemplo para o mundo? Você não precisa seguir as leis internacionais. Você não precisa seguir as regras internacionais que foram colocadas no mundo efetivamente após a Segunda Guerra Mundial. Você não precisa seguir as regras. Você pode fazer o que você bem entende como país ou como chefe de Estado, porque ninguém vai te segurar ou alguém vai te proteger. Mas aí, o que acontece? O exemplo acaba sendo um exemplo para o mundo. Aí o Equador, olhando Israel, pensou, por que eu não posso invadir a embaixada para pegar o ex-presidente do Equador que está na embaixada do México, se ninguém respeita nenhuma lei internacional? Aí o Equador simplesmente invadiu uma embaixada do México em Quito para tirar uma pessoa de lá de dentro. E isso foi um escândalo na América Latina, porque a América Latina inteira se mobilizou falando, olha, nós temos regras internacionais, olha, você está descumprindo a Convenção de Viena, olha, você está errado. Mas na prática, para pensar, se ninguém puniu Israel, é óbvio que o Equador achou que estava tranquilo fazer. Provavelmente o Equador vai ser punido de alguma forma, porque a região, que é uma região de ascensão no sul global, se mexeu para que aquilo ali fosse efetivamente mostrado como errado. Mas as regiões do norte global não estão se mexendo para mostrar que o que Israel faz errado, porque elas têm interesse no colapso. É esse ponto que eu quero chegar depois de dar toda essa volta explicando a situação. O colapso das regras internacionais, o colapso do direito internacional humanitário, o colapso das convenções e tratados internacionais que normalizam, que regem o mundo de uma certa forma, é muito interessante para o norte global quando eles estão perdendo espaços de poder. A gente sabe que com a ascensão do sul global, que está ascendendo, inclusive respeitando todas essas regras internacionais, é muito difícil que o norte global retome as rédeas do mundo de forma total.
O Norte Global não quer dividir espaços de poder com a China ou com um país do Oriente Médio. Eles não querem dividir esse poder. E eles sabem que a tendência natural é essa divisão até pela ascensão desses países. Então, qual é a melhor forma de você impedir essa mudança de governança global? Quebrando as regras internacionais e permitindo o colapso dessas regras. Então, pare e pensa. O mundo árabe é um mundo que está se reorganizando politicamente e economicamente. A gente tem ali aquela região ali em torno de Israel, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, países que estão em crescimento, países que estão se desenvolvendo. O que seria a pior coisa para esses países? Uma guerra de grande tamanho, uma guerra grande. Do mesmo jeito, seria muito ruim para a China, que investe bastante naquela região. Mas para os Estados Unidos, seria maravilhoso um colapso daquela região. Primeiro que os investimentos da China iam para o buraco. O grande plano da nova rota da seda da China seria interrompido. E além disso, ele teria dominação naquela região. O que a gente está vendo é que muitos países do norte global incentivam um colapso internacional, porque para eles é a partir desse colapso que eles vão manter o poder. Para eles é a partir desse colapso que eles vão manter toda a estrutura de poder que ele já tem há muito tempo. O problema é que, se você colapsa algo tão sério como as regras internacionais, você corre o risco de ter um momento muito semelhante ao da Segunda Guerra Mundial. A gente lê muito a Segunda Guerra Mundial nos livros e tudo mais, mas a gente está falando ali do colapso total civilizatório e da ascensão de uma extrema-direita extremamente perigosa que matou mais de 60 milhões de pessoas. Porque esses são os números da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente está vendo aqui agora? Uma mudança de governança onde o sul global está ascendendo, o norte global não quer perder o poder, ele colapsa as regras internacionais. Mas tem uma galerinha correndo por fora e que já sacou a estratégia. E essa galerinha é a nova extrema-direita. A nova extrema-direita está se aproveitando do colapso das regras internacionais e de toda a estrutura internacional que, de uma certa forma, dá um mínimo de organização e paz, mínimo, para o mundo, para conseguir ocupar esses vácuos de poder e, consequentemente, ascender politicamente. Só que sempre lembrando que a extrema-direita, ela não é só contra esquerda, direita ou coisa assim. Ela é contra o Estado moderno, ela é contra direitos civis, ela é contra integração internacional, ela é contra todos os avanços dos últimos 2 séculos. Então, enquanto o Norte Global, para tentar manter o poder, começa a colocar e usar países como Israel como uma linha de frente para colapsar e testar o mundo constantemente sobre as regras internacionais, a extrema-direita está ali, só esperando com seu copinho de cerveja acabar toda aquela confusão para tomar o poder. O fato é que a gente vive um momento muito, mas muito confuso no mundo. Um momento onde novos limites estão sendo traçados. Um momento onde regras que estavam estabilizadas há mais de 50 anos começam a colapsar, e um momento onde ninguém sabe exatamente quais passos dar. Ninguém sabe exatamente como agir. O fato é, a gente tem várias situações de conflito ocorrendo no mundo ao mesmo tempo. A gente tem visto vários descumprimentos dos tratados internacionais e a gente tem visto a permissividade do norte global nessa perspectiva de permitir o colapso das regras internacionais. Na cabeça dos líderes do norte global é o seguinte: se as regras internacionais colapsarem, a gente consegue controlar a ascensão do sul global, inclusive com violência extrema. Na cabeça da extrema direita se matem, que quando vocês estiverem bem debilitados, a gente toma o poder. Esse é o grande problema dessa história.